necessário, quanto mais juízes éticos e humanistas que tenham esse pressuposto da ética e do humanismo atuarem no sistema de justiça criminal, melhor coletivamente falando. Mas, pessoalmente, é um custo muito alto. Where Streets Have No Name, professor Juju, 1987, a banda U2, que depois, 10 anos depois, teria virado pop, o famoso disco pop. A banda lançava o The Joshua Tree, que fez muito sucesso, e o Where Streets Have No Name foi certamente uma das maiores músicas daquele disco. Tudo bem com o senhor? Tudo certinho com o senhor, meu parceiro de crime? Tudo certo, professor Marcelo. Linda letra. YouTube, linda letra. É a primeira vez do YouTube aqui no nosso programa, né? É a primeira vez do YouTube. E eu, professor, sou um fã declarado do YouTube. Todas as vezes que aqueles irlandeses vieram ao Brasil, estava eu lá desde 1998. Janeiro de 98, nunca me esqueço, eu estava no estádio no Morumbi. Cheguei ao meio-dia e fazia 31 graus, professor. O show era só às 10 da noite. Pensa na roubada, mas vale a pena. Mas hoje eu entrei com o YouTube, sou um fã da banda, como já deu para perceber, mas também porque eu sei que é uma das influências do nosso convidado. Estamos hoje recebendo aqui João Marcos Buch. Tudo bem, João Marcos? Tudo bem? Que legal te receber. Tudo bem, Marcelo, Juliano. É muito legal conversar com vocês aqui sobre direito, sobre rock, sobre música, sobre arte, sobre mundo, né? É barato aí. Vamos ver como é que vai desenrolar isso aí. Que legal. Feliz por tu teres aceitado o nosso convite. A gente está nesses tempos estranhos, esses tempos pandêmicos aí. Foi um jeito que eu e o Juju encontramos para também dar uma extravasada e falar de coisas que a gente gosta. A gente gosta muito de direito, gostamos muito de música, especificamente de rock and roll. Mas é o seguinte, eu já te passei mais ou menos a ideia e tudo nasceu quando estávamos eu e o Juju discutindo. Cara, será que o direito morreu por conta das crises desse direito liberal, das crises desse direito que talvez nunca tenha se efetivado a partir da proteção das garantias e da dignidade humana? E aí, então, nós ao mesmo tempo estávamos escutando um bom e velho rock and roll e dissemos, cara, eu não sei se o direito morreu, talvez ele nunca tenha se efetivado para boa parte das pessoas, mas isso que nós estamos escutando aí certamente continua mais vivo do que nunca. Então vamos bater um papo em cima disso. Se o direito está por aí ainda ou não, e por que o rock não morreu. Mas vamos lá, professor Juju, o senhor pode encaminhar a primeira questão para o nosso convidado hoje. Certo. João Marcos, o direito penitenciário ocupou um papel muito criticado no século XX. Me parece que agora, nesse século XXI, que já temos aí 20 anos, também podemos criticar muito mais, dependendo da crítica que se possa fazer constitucional. E aí a pergunta, então, eu faço, né? Será que o direito, especialmente o direito penitenciário, ele morreu, e o que nós podemos esperar dele, portanto, então, nesse novo século XXI? Olha, o direito penal ou direito penitenciário nunca deveria ter nascido. No Brasil, especialmente, ele sempre existiu, desde a escravidão. A disciplina nos engenhos era uma disciplina penal, em que o negro se levantasse a voz, levantasse a cabeça contra o senhor feitor, ele era castigado, era punido. Quando a abolição veio, pelo menos oficialmente veio, e os negros foram libertados, a Casa Grande, com medo dos negros livres, passou então, a detentora do poder passou a utilizar o direito penal como uma forma de controle e neutralização da vida das pessoas. Então, o direito penal, eu diria que ele sempre esteve muito vivo para matar, como se diz hoje em dia, numa necropolítica. É um instrumento de política de Estado, de neutralização e controle da vida das pessoas. Isso é muito trágico, muito ruim. O direito penal nazista, né, que foi um fundamento muito forte para chegar ao Holocausto como um instrumento de poder da Alemanha nazista entre 33 e 45. E nós, infelizmente, estamos em muitos lugares vendo
esses fundamentos, essas teorias retornando. Talvez porque elas nunca tenham deixado de existir. Eu digo assim, o direito penal, ele está mais vivo do que nunca no sentido de matar. Mas, João Marcos, como é que é ser juiz dentro de uma perspectiva como essa? Tendo uma visão do direito a partir desse foco, como é ser juiz dentro dessa perspectiva, sobretudo da execução penal? E que é o ramo do direito, dizem, né? E alguns afirmam isso, que é o mais matemático do direito, dos ramos do direito, mais matemático, portanto mais frio, nem tanto humano. Porque é matemático, porque é uma visão técnica, né? É uma visão de pessoas, em geral, que não têm uma perspectiva ética e humanística do direito em si. E então o direito penal acaba sendo visto dessa forma. É muito difícil, Marcelo. Hoje mesmo eu estava conversando com colegas, com amigos juízes da execução penal, Valois lá de Manaus e Ana Carolina do Paraná, e sobre eles são juízes da execução também, e como às vezes nós encontramos juízes mais jovens ou profissionais do direito que desejam magistratura e dizem, olha, eu me espelho muito em você e eu desejo um dia ser um juiz criminal, um juiz da execução penal. E eu vou lhe falar sinceramente, eu não desejo isso para nenhum juiz humanista, porque o custo particular disso é muito alto. É necessário, coletivamente é necessário, quanto mais juízes éticos e humanistas que tenham esse pressuposto da ética e do humanismo atuarem no sistema de justiça criminal, melhor coletivamente falando. Mas, pessoalmente, é um custo muito alto. E então é muito difícil, mas é um dever. Eu não sou altruísta, não sou... Não, eu assumi esse dever como juiz de execução penal, fundado nas garantias constitucionais, nos direitos humanos, e faço o meu trabalho em cima disso. É o mínimo que eu posso fazer todos os dias da minha vida no meu trabalho. João Marcos, e a partir dessa questão que tu colocas agora de ter que cumprir um dever, lendo alguns textos teus, né? Eu li tu dizendo que já que um ser humano deve julgar um outro, que seja para garantir a sua vida. Dentro dessa perspectiva, por que tu achas que nós fomos perdendo alteridade? Também eu li que tu escreveste que nós estamos vivendo talvez uma fase de abismos em relação à humanidade, ao humanismo, a ver o outro, as questões da alteridade. Dentro disso, ao que tu reportas o fato de que talvez a gente tenha parado num progresso, pelo menos formal, de valorização dos direitos humanos, talvez materialmente a gente nunca tenha vivido isso de fato, mas nem formal mais há. É difícil falar porque eu não tenho essa especialidade, essa análise política, sociológica, mas é claro que eu tenho minhas impressões e eu diria assim, vamos imaginar o Brasil, né? Falar do recorte Brasil. O Brasil nunca respeitou sua história. A história verdadeira, né? Voltando lá à questão racial, do racismo, a questão patriarcal, a questão colonialista, o Brasil nunca deu valor a isso. Agora, recentemente, no nosso passado mais recente, o Brasil simplesmente, a partir do momento que houve a redemocratização, a abertura democrática, a partir de 85, com a Constituição de 88, não se falou mais na ditadura, não se falou mais na tirania, na tortura, na violência contra os direitos humanos, contra as liberdades públicas. Não se falou. Então, o Brasil acreditou que tinha superado isso aí, mas não superou, porque nunca discutiu sobre isso. Então, as pessoas não têm muita percepção de como, do valor fundamental que tem a célula humana, que tem a dignidade da pessoa humana. Nós, no Brasil, não temos essa perspectiva. Eu diria que a América, tanto a América do Norte, a América Central e do Sul, não tem muito essa perspectiva. Talvez os países da Europa que violaram muito os direitos humanos,
né? Então, talvez eles tenham hoje, eu percebo nos jovens europeus, uma perspectiva maior sobre o direito ambiental, sobre os povos indígenas, sobre a questão da escravidão, porque eles discutem muito isso, muito mais do que nós. E nós não discutimos. E o judiciário é um produto da sociedade. Os juízes são um produto do que nós temos aí. Então, nós teremos do judiciário respostas ineficazes, que não terão como fundamento os direitos humanos, porque o judiciário é um produto da nossa sociedade. João Marcos, eu li que tu gostas muito também de literatura. Os direitos humanos seriam aí o Pássaro Azul de Bukowski para o direito? Ora, eu já o Pássaro Azul me inspirou para 2 crônicas já. Eu tive uma anterior e uma atual. E ele está lá muito vivo. Ele mesmo as pessoas que não têm noção jurídica, se elas têm empatia, se elas têm amor no coração delas, elas vão ter os direitos humanos dentro delas. Só tem que cultivar e tem que permitir que esse pássaro voe mais, e incomode mais. Aí elas vão começar a se chacoalhar e vão dizer, não é assim. Quando tu falas dessa questão de que todos nós podemos descobrir os direitos humanos dentro de nós, a tua experiência enquanto juiz da execução penal, quando tu percebes conselhos comunitários, quando tu percebe que as pessoas da comunidade começam a ter contato com a realidade das penitenciárias, tu percebes uma mudança das percepções? Claro, claro, absoluta. Juízes, atores jurídicos, classe empresarial, acadêmicos, professores. Quando você consegue dialogar e quando você consegue mostrar essa realidade cruel do chão da prisão para essas pessoas se sensibilizam e começam a perceber que aquilo não está funcionando e não está certo da forma como foi colocado. Então, a grande maioria, isso são percepções próprias, eu não tenho embasamento científico para isso, mas eu imagino que a grande maioria das pessoas falam coisas da boca para fora porque ignoram. Porque dizem assim, mas bandido tem que trabalhar, tem que colocar esses caras na cadeia para que eles trabalhem. Aí eu digo, olha, primeiro de tudo, é um direito deles o trabalho. E qualquer pessoa que está presa desesperadamente deseja trabalhar. Então, se você for na prisão comigo, você vai ver que cela por cela, o primeiro pedido que o detento vai fazer eu quero trabalhar. Então, esse é um direito. Então, isso você está certo. E aí a pessoa começa a pensar. Agora, então eu vejo essas mudanças. Agora, tem uma parcela que é má fé, que conhece, sabe, e que não tem alteridade, e eu diria aí que até uma perversidade. E eu vejo isso, infelizmente, em muitos agentes públicos, muitos agentes políticos, muitas autoridades, que eu não posso acreditar que seja ignorância. E é má fé. O parlamento, uma boa parte dos legisladores que eu conheço fazem um trabalho bom, desejam fazer as coisas funcionarem, mas alguns eu vejo que têm má fé, que vão para a tribuna e falam sabendo que não é aquilo. São sofistas que pregam uma coisa sabendo exatamente a maldade que aquela coisa que estão pregando vai causar nos seres humanos. Então, isso é muito difícil, porque a repercussão de uma autoridade falando bandido bom é bandido morto, tá com pena, leva para casa, é só não matar, é só não estuprar. Quando você ouve isso em papo de botequim, é uma coisa. Mesmo assim, você tem que se opor, você tem que dizer não é assim. Claro. Agora, quando você ouve isso de uma autoridade pública com repercussão, o reflexo é imediato no dia seguinte, no chão da prisão, quando eu vou. Eu percebo lá que a coisa mudou, que a tensão está no ar, porque a autoridade máxima lá falou essa bobagem.
Sim, são as Então, autorizações, né? São as autorizações, os discursos que então é autorizam. muito difícil. Sabemos aí que o nosso país ele prende muito, prende mal. Sabemos que o nível de reincidência é altíssimo nesse país, para não dizer quase que 100% em alguns casos, né? Em alguns crimes especificamente. Mas, por outro lado, nós temos aí uma grande possibilidade com os adolescentes, alvos aí de medida de internação. Nós temos, ao contrário, né, uma grande inversão, né, da reincidência de prática de ato infracional. Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: na minha concepção, existe uma distância muito grande entre o judiciário e os empresários, né, no sentido de que possam realmente oferecer trabalho para essa massa carcerária que precisa e quer exercer uma atividade, né? Quer dizer, onde é que nós perdemos, se é que nós perdemos em algum ponto, como é que nós podemos fazer essa mágica, né, tal qual comparado aí ao ECA, nessa perspectiva de reincidência de ato infracional? Bem interessante isso. Assim, existe o plano de governo, né, realmente fomentar o trabalho dentro das unidades prisionais, mas eu diria assim, a dificuldade está na nossa política neoliberal, basicamente, porque o empresário ele não tem a perspectiva coletiva de cooperação, que talvez, se ele tiver essa perspectiva coletiva de cooperação, ele quebra. E porque o mercado é assim. Então, num primeiro momento, quando eu vou nesses ambientes, eu digo, olha, é direito do preso trabalhar, ser qualificado. Isso está na lei e é um direito dele. Mas eu acabo utilizando argumentos utilitaristas com os quais eu não concordo totalmente, para explicar para essas pessoas que se um lojista, por exemplo, que tem hoje a sua loja arrombada, quebrada a sua vitrine, se ele imediatamente acreditar que a solução para que a loja não seja mais quebrada seja a prisão de quem quebrou, pura e simplesmente, ele vai, no futuro, sofrer mais violações da loja dele e pode ser que sofra a violação da vida dele. Então, ele tem que mudar esse eixo e pensar o seguinte: o que está acontecendo para que essa pessoa venha aqui e quebre a vitrine da minha loja? Como que a gente pode fazer com que ela não venha mais? Ora, com educação e com qualificação para o trabalho. Então, eu já sugeri ao CDL, por exemplo, que monte núcleos de captação de recursos, de egressos do sistema. Porque as pessoas saem das prisões e elas desejam um trabalho, porque elas não querem voltar para aquele mundo, eles não querem voltar para a violência, mas as portas são fechadas. As portas são fechadas, elas não são abertas para egressos do sistema prisional. Então, é muito difícil e nós temos que ter essa concepção que quanto mais nós ofertarmos as possibilidades de qualificação para o trabalho, menor será o percentual de pessoas que voltarão a reincidir, que voltarão para a marginalidade e para a violência. Só que aí a gente tem que ter um cuidado nisso, porque uma análise crítica pela criminologia diz assim, a fábrica do cárcere. Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar toda essa massa populacional aí que está presa, vamos quebrar a espinha deles, vamos qualificar e vamos pagar um salário miserável para que eles tenham uma vida miserável pelo resto da vida deles e não nos incomodem mais. Entende? Toda essa situação. Só que, num primeiro momento, você encontrando uma pessoa que está presa, que pede trabalho, ou uma pessoa que amanhã volta para a rua e tem as portas fechadas para o trabalho, é hipocrisia eu falar para essa pessoa, olha, eu quero que te reconheçam mais, que o teu salário seja melhor. Essa pessoa quer trabalho. E eu tenho que lutar para que ela pelo menos tenha trabalho. Mas sabendo que isso ainda não é o ideal. Dentro dessa ideia e dessa percepção que as pessoas têm sobre a execução penal e sobretudo o momento que a gente passa agora, quando tu és forçado ou instigado, colocado sobre a questão acerca da importância dos direitos humanos dentro da execução penal, qual é a tua primeira resposta?
Eu diria assim, os direitos humanos não são, não é um direito meu, não é um direito seu, não é um direito das pessoas que estão presas, pessoas que estão soltas. Os direitos humanos são universais. E a proteção aos direitos, a violação aos direitos humanos começa na questão indígena, no extermínio dos povos indígenas, no trabalho escravo, na violência sexual infantil, na violência de gênero, na violência contra a mulher. Em todos esses ambientes existe a violação aos direitos humanos. Também no direito penal, dentro das unidades prisionais. Dentro das unidades prisionais, um agravamento talvez seja que os direitos humanos ali, o Estado age positivamente. Quando você fala de trabalho escravo, quando você fala de um boia fria que tem que fazer 30 mil agachamentos por dia para colher 10 toneladas de cana, para levar R$15 para casa à noite, e que isso é uma sorte ele ser escolhido para ser o boia fria do dia, se o Estado descobre isso, se o Ministério Público, a polícia, enfim, os instrumentos de fiscalização descobrem isso, a pessoa é punida, o fazendeiro é punido. Existe um instrumento para impedir que aquilo aconteça. No direito penal, é uma positividade sobre essa violação. Não há uma pura omissão. Então, os detentos não têm água quente para tomar banho à noite, no inverno. Como assim? Né? Ou então não tem sabonete suficiente, não tem um colchão para dormir, tem que dormir no chão, frio, gelado, super lotado, onde são 8 vagas, tem 30. E imagina, então, ficar 22 horas, com 2 horas de banho de sol, e o restante ali, por dias e dias sem fim, sem saber da sua família, com dores, com doenças, com tuberculose, com escabiose, com lepra, hanseníase, que eu já vi, já flagrei. Essas pessoas estão lá. Então, isso é uma violação aos direitos humanos extraordinária que não pode... Olha, eu já visitei campos de concentração, ruínas de campos de concentração, né, restos de campos de concentração na Alemanha. E eu diria, olha, nós não estamos longe. Nossas prisões não estão longe dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, do genocídio. Então, essa violência aos direitos humanos dentro do sistema prisional vai ser cobrada do Estado, vai ser cobrada dos juízes, vai ser cobrada da população que viveu em 2020 no Brasil. Nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados. Punir para esse direito que temos é um ato racional, então que nós possamos fazer também com a racionalidade que foi posta na lei, a mesma que foi criadora dos tipos penais. O papo é pesado, é bem pesado, e ele tem muita coisa para ser dita, mas a gente, infelizmente, aqui não tem muito tempo. E eu quero, então, encaminhar a segunda parte com o João Marcos, e agora eu te faço a pergunta. Na tua vida, por que o rock não morreu? Eu sabia que essa pergunta viria, né? Mas eu não me preparei para ela. Mas eu creio que é um senso mais ou menos comum. A arte não morre. E o rock é arte. Então, o rock nunca vai morrer. E talvez nos momentos mais críticos é que ele mais vive. Né? A gente vê aí, quando a gente fala, por exemplo, nós temos muito preconceito com as favelas, com as periferias e ambientes mais vulneráveis, economicamente e socialmente mais vulneráveis. Só que, se nós formos nesses ambientes, nós veremos uma arte pulsante extraordinária, sensacional. E a música vai estar lá com todo o sangue possível pulsando na veia daquelas pessoas. E lá a música nasce. O rock também, obviamente, nasce lá. Então, eu diria que o rock não morreu e nunca vai morrer porque ele é vida, é arte. E isso
enquanto existir seres humanos. George Orwell, 1984, o ser humano vai conseguir resistir, e ele vai resistir pela arte, e o rock é um instrumento muito forte de resistência, especialmente hoje. Estava vendo o Insta da Rita Lee, que ela lançou agora há pouco, né? Extraordinário, assim, ela está muito bem, né? Tá formidável. A dama do rock brasileiro. Sim. E a tua ligação com a literatura, João Marcos? Sempre foi, sempre existiu. A minha ligação com a literatura e com a música. Eu não sei, porque talvez por causa da eu tive a sorte de ter uma família, de pertencer a uma família que era ligada muito a livros. Eu sempre tive acesso a muitos livros na minha casa e a muita música. Meu pai era apaixonado por música, todo dia, o tempo todo, era tudo, sempre, todos os tipos de música, né? E então a música e a literatura sempre fizeram muita parte da minha história. E a literatura, ela permite isso, ela permite que você pelo menos as minhas leituras que eu lembro a partir dos 10, 11 anos, que é o que eu lembro, mas é claro que eu já deveria ler coisas antes, mas você já começa a imaginar que as suas experiências, através da leitura, começam a ser reais. E quando você enfrenta no seu cotidiano uma situação como esta, que é nova, pode ser nova aqui no concreto, mas eu já a vivi lendo. Então, emocionalmente ela já me faz sentido, né? Então eu sei mais como lidar com essas questões. E a literatura trouxe para mim isso tudo. Olha, se o rock é um ambiente da música próprio para as questões da contestação, poderia dizer, professor Juju, o juiz João Marcos é um juiz rock and roll. Mas, professor, nós temos que finalizar, infelizmente, o tempo voa. E eu queria, obviamente, contar com as suas dicas de hoje. Perfeito. A dica, então, de filme vai um grande filme de 1978. Fui ver esse filme criança ainda, O Expresso da Meia-Noite. O Brad Davis, um ator belíssimo, veio a falecer anos depois, ficou muito conhecido por este filme. O roteiro, né, do Oliver Stone e a direção do Alan Parker, uma dobradinha fenomenal. E a música tema do filme, de Jorge Moroder, uma música triste como Marcela, um pouco do que aqui o João Marcos faz o seu relato das suas experiências e as nossas também, né? Então, é a dobradinha, o filme Expresso da Meia-Noite, Brad Davis, e a música tema do Jorge Moroder são perfeitas aí para quem tiver curiosidade, então, assistir esse baita do filme. João Marco Buch, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter estado conosco. O tempo, infelizmente, é curto, mas a gente, tenho certeza, nós gostamos muito e aproveitamos muito as tuas lições. Obrigadão aí. Para mim foi um prazer conversar com vocês nesse ambiente, muito embora o tema é realmente profundo, mas quando vem a música e quando vem a arte junto, a gente respira e voa. É, né? Isso mesmo. Aliás, a ideia de imbricar a música e o rock com o direito é justamente para tentar trazer um pouco de leveza e para fazer essa pressão sair. Talvez uma pressão como o bom e velho punk dos anos 70, hein, professor Juju? Um Sex Pistols, um The Who da vida. Enfim, muito obrigado pela audiência de você que está aí, você que está chegando agora ou que já acompanha nossos vídeos. O Direito ao Rock está aqui para tentar trabalhar alguns institutos do direito, alguns discos, também algumas músicas. Fique sempre atento no nosso perfil do Instagram, no nosso canal aqui no YouTube. A gente está sempre produzindo conteúdo. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. Tchau.